Olá, o meu nome é Josias e gostaria de compartilhar este relato que ocorreu comigo no inverno de 2020. Certa noite, quando eu retornava do meu trabalho na minha caminhonete, a Ford F1000, eu me dirigia pelo mesmo trajeto no qual eu sempre passava. E foi quando me lembrei de uma estrada nova que foi construída há algumas semanas. Bem, eu nunca havia passado por lá após a nova pavimentação e reforma da estrada. Mas indo por este caminho, eu iria reduzir o meu tempo na estrada em cerca de 15 minutos. Então, eu resolvi ir por este caminho. Era por volta de 2 horas da madrugada, quando eu estava aproximadamente na metade do trajeto. E foi quando eu vi, a alguns metros na minha frente, uma criatura parecida com um lobo, porém muito maior. E aquilo estava no meio da pista. O meu coração parou e os pelos da minha nuca arrepiaram. Eu acelerei em direção àquela besta, na esperança de afastar a fera do meio do caminho. Mas não foi isso que aconteceu. A fera pulou no meu lado da porta da caminhonete e, com algo que parecia ser as suas mãos, aquela coisa tentava abrir a porta do veículo. Neste momento, eu pude olhar bem de perto nos olhos daquilo, e o meu coração palpitava acelerado. Eu pude ver algo de humano no olhar da besta. Naquele momento, eu também pude perceber a maldade pura nos olhos deste lobisomem, e pensava comigo mesmo: se essa coisa me pegar, vai me devorar ainda vivo aqui mesmo. Eu acelerei ainda mais e a besta pulou para a parte traseira da caminhonete e conseguiu quebrar o vidro traseiro. Mas graças a Deus, por algum motivo, a fera não conseguiu alcançar sua mão até mim. Eu cheguei a uma descida bem íngreme e acelerei. Tive muita sorte de não ter ninguém vindo atrás e nem na frente, pois com certeza causaria um acidente. Eu tive que desviar de uma velha árvore, mas consegui retornar para a pista. E quando olhei pelo retrovisor, eu já não via mais aquela fera. Bem, eu só sei que nunca mais irei passar por aquele caminho novamente. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Ramiro e o da minha esposa é Kátia. Havíamos recentemente comprado o nosso apartamento e costumávamos ficar até tarde trabalhando no computador ou assistindo séries pela Netflix. Bem, também temos uma pequena cadelinha. Ao lado do nosso condomínio havia um vasto matagal com algumas árvores maiores. Existiam muitos coiotes nesta mata, e por este motivo, os muros da divisa do condomínio eram muito altos. Havia pouca construção naquela região, e tínhamos muito contato com a natureza. Certa noite, quando estávamos assistindo televisão, começamos a escutar uivos e latidos dos coiotes. Porém, já estávamos acostumados, e normalmente eles logo paravam. Bem, mas desta vez foi diferente. Passaram-se longos 20 minutos e nada dos coiotes pararem. Eu fui até a varanda e olhei
para a área do matagal. E quando passava os meus olhos ao redor, eu pude notar uma silhueta enorme, com orelhas pontudas, olhos num tom vermelho flamejante, e conforme os meus olhos se adaptavam ao escuro, eu pude ver que aquela criatura tinha um coiote morto na boca. A criatura estava em 2 pernas. A minha esposa veio até a varanda ver o porquê que eu estava demorando. Então, eu fiz sinal para ela não fazer barulho e vi olhar aquela besta horrenda. Estávamos apavorados e o medo penetrava até os nossos ossos. Suávamos frio e não tínhamos reação, e ali congelamos. A nossa cachorrinha veio até a varanda e, ao perceber aquela fera, ela começou a latir da varanda em direção à fera. E aquele lobisomem instantaneamente virou e começou a nos encarar com aquele olhar amedrontador. Os seus olhos vermelhos penetravam até as nossas almas, e o medo tomava conta da gente. A besta rosnou para nós e saiu correndo mato adentro em 4 patas com um coiote na boca. Imediatamente corremos para fechar as janelas e cortinas, e depois ficamos no sofá até amanhecer, pensando naquilo que havíamos passado. Ainda olhei para a mata algumas noites depois. Porém, até hoje, eu nunca mais vi aquela coisa. Boa noite. Este fato aconteceu em maio de 2009. Depois que o meu avô morreu, a casa da minha avó, que agora mora sozinha, se tornou um pouco estranha. A minha irmã, que é um pouco sensitiva, sempre enxerga coisas esquisitas naquela casa. Um dia, estávamos todos na cozinha e ao todo éramos 5 pessoas. Mas a minha irmã viu refletida no azulejo da cozinha uma pessoa a mais que estava em pé atrás de mim. Ela não conseguiu identificar quem era, mas com certeza não era nenhum de nós, pois todos estávamos sentados. O caso mais assustador que ocorreu naquela casa foi no dia em que a minha avó acordou de madrugada e viu algo que até hoje não sabemos explicar. Na frente do quarto da minha avó passa um corredor que vai para a cozinha, e ela sempre costumava dormir com a porta do quarto aberta. E em uma certa noite, lá pelas 2 da manhã, ela acordou e se virou para o lado do guarda-roupa, onde existe um espelho que reflete o corredor do outro lado. E de repente, ela vê através do espelho um diabinho passando bem devagar. Ele não era muito grande, era do tamanho de uma criança e deveria ter por volta de 1 metro de altura. Ele tinha a pele vermelha, chifres negros e uma cauda. Ele vinha da cozinha e ia para a sala. E depois que ele passou pela porta, outras criaturas semelhantes a ele veio logo atrás. E também passaram lentamente para a sala. A minha avó ficou assustada e continuou olhando para ver se passava mais alguma coisa. Mas não passou. E tudo ficou quieto novamente.
O que teriam sido aquelas coisas? A minha avó acredita que sejam espíritos demoníacos perambulando pela noite, já que a casa é muito antiga e algumas pessoas já morreram por lá. Outras coisas estranhas já aconteceram por lá, porém, esta foi a única que ainda não conseguimos sequer uma teoria para poder explicar, a não ser admitir que tenha sido realmente um fenômeno paranormal. Nunca saberemos quando as visitas do além poderão chegar até nós e de que forma. E por isso, temos que estar sempre alertas. Boa noite. Olá, me chamo Luiz e moro no Paraná. E vou contar o que aconteceu comigo e com o meu marido. Tudo aconteceu nas férias de verão, quando eu, o meu namorado, que hoje é o meu atual marido, e mais 5 amigos deles, combinamos de fazer uma festa na fazenda do meu avô. Então, um dos meus amigos queria levar um colega dele, pois este não tinha nenhuma amizade, porque era muito quieto. Bem, eu falei que podia, pois eu era o tipo de pessoa que não gostava de ver as pessoas tristes. Então, marcamos a festa para o sábado. E assim, passaríamos 3 dias naquela fazenda. Bem, assim que o sábado chegou, o meu namorado pegou uma van para levar todos nós. E assim que todos chegaram, eu reparei no colega do meu amigo que ele era muito grande e branco. E os olhos dele eram muito verdes. Daí, ele olhou para mim e deu um leve sorriso. Fui até ele e começamos a conversar. E conversa vai, conversa vem, e logo ele disse que também gostava de um garoto que estava ali, mas era muito tímido para falar com ele. Bem, como eu já disse que não gosto de ver as pessoas tristes, eu logo ofereci ajuda e perguntei se ele gostaria que eu falasse com esse garoto. Bem, ele falou que não precisava, pois naquele dia ele só queria beber e se divertir. Então, depois de conversarmos um pouco, eu entrei para dentro e logo comecei a arrumar a casa. O meu namorado veio em seguida e disse que queria tomar um banho. E me perguntou se eu iria com ele. Bem, como eu estava suja porque havia arrumado a casa, eu decidi tomar um banho com o meu namorado. Entramos para o banheiro e naquela tarde, como estava muito calor, nós deixamos a janelinha do banheiro aberta. E enquanto meu namorado me beijava e eu cavalgava em seu corpo, em um momento de tesão, eu pude olhar para cima, na direção da janelinha, e logo percebi que aquele garoto estava olhando para nós daquela janela. E quando ele percebeu que eu havia o visto, ele logo saiu. Então eu fechei a janela e disse para o meu marido que uma corrente de ar muito fria estava entrando. E assim, logo depois do banho, eu me arrumei e fui me divertir. Durante a festa, quando meu namorado se afastou de mim para ir jogar sinuca com os amigos, aquele garoto veio e disse que queria falar comigo em particular.
Eu achei que ele iria se desculpar por ter me espionado pela janela do banheiro. Então, ele me levou para perto de uma árvore e dali em diante ele começou a falar para mim coisas pornográficas. Eu, muito assustada, falei para ele que não estava gostando daquele papo. Daí, ele me pegou à força e disse que eu não iria deixar ele passar vontade. Bem, eu tentei me livrar dele, mas parecia que ele estava ficando cada vez mais forte. E quando olhei para aqueles olhos estavam tão vermelhos que brilhavam como chamas. Então, contra a minha vontade, ele abusou de mim. Mas quando estávamos no meio do ato, eu consegui me soltar e corri para onde os meus amigos estavam. Cheguei lá chorando e muito machucada. E então eu falei para todos o que aquele garoto havia feito comigo. O meu namorado ficou muito furioso com ele e queria matá-lo. Então, eu disse para o meu namorado se acalmar, porque aquele garoto não era normal. E assim que terminei de falar isso, um uivo assustador veio de onde aquele garoto estava. E todos ali ficaram morrendo de medo. Corremos para dentro de casa e trancamos todas as portas e janelas. E não demorou muito para escutarmos rosnados vindo de fora da casa. E quando de repente espiamos pelas frestas da janela, vimos aquela fera horrível ali no quintal, olhando com muita fúria para nós. Aquela coisa babava e parecia que iria atacar a qualquer momento. Todos corremos para os quartos e eu fiquei no banheiro. A janela da sala era de duas partes. A primeira parte, que ficava do lado de dentro, era de vidro. E a segunda parte, que se abria para fora, era de madeira. E então, eu logo escutei a madeira e os vidros sendo quebrados. Aquela fera acabara de entrar na casa. Aquela coisa correu para onde nós estávamos, e eu chorava e pedia a Deus para me livrar daquilo. Então, não demorou muito para a porta do banheiro vir ao chão. E logo eu vi aquela criatura se aproximar de mim, e aquilo babava e rosnava na minha direção. Eu já estava me entregando para a morte, quando ouvi 2 tiros acertarem aquela besta. A criatura gritou de dor e caiu estrimbuchado no chão. E em seguida, logo meu namorado veio me acudir. E diante de todos, a fera voltou a ser aquele garoto. Nós, com muita raiva, resolvemos enterrar o corpo ali mesmo. Então, eu, o meu namorado e os nossos amigos decidimos fazer um pacto de nunca contar essa história para ninguém. E quando alguém nos perguntava sobre o paradeiro daquele garoto, nós dizíamos que ele não estava com a gente. Bem, só de me lembrar desse dia, eu agradeço fervorosamente a Deus por ter me salvado. Boa noite.